Olá pessoal, tudo bem? Então a Ana hoje começou a fazer a catequese, né, sobre a história da igreja. E o que nós vimos hoje, Ana, na catequese da história da igreja? A gente viu os apóstolos de Jesus, a gente viu como Jesus ensinou os apóstolos para falar com as pessoas, para ajudar, que eles, que ele, que, porque eles não tinham medo de nada de morrer. Aí depois quando tem um santo que era, né, colocou no Major dos Leões, aí o Espírito Santo não deixou ele ficar com medo, não deixou, e aí ele morreu. É nessa hora Morreu dos leões. para mostrar a fé que ele tinha de Jesus Cristo às pessoas, né? E esse foi Inácio de Antioquia, né? Ele foi discípulo de João, né? Inácio de Antioquia foi jogado às feras, né? Aos leões. Então ele resistiu, mas ele não abandonou sua fé na hora nenhuma, né? Não. Então nós vimos também que foi o próprio Jesus que escolheu cada apóstolo, né? Você lembra, Ana, cara, o nome dos apóstolos? De algum? Tem dois Joaquins. Não, do Tem. Joaquim. Não. Como que é o nome mesmo? São dois Tiagos. São dois Tiago, Joaquim. Dois Tiago. Aí tem Mateus, tem São Pedro, tem São Paulo. Não, São Paulo não foi o apóstolo. Não foi o que Jesus escolheu. Jesus escolheu São Paulo depois que ele foi para o céu. Aí depois o Bartolomeu, Bartolomeu, João, o João, um monte de apóstolos. Tem 12, né? Tomé, Tomé, Judas, os Iscariotes. Quem foi Judas os Iscariotes? só Foi o que traiu? Jesus. Porque ele deu um beijo em Jesus e traiu. Então ele traiu Jesus, mostrou quem era Jesus para os soldados com Com um beijo. um beijo. E os apóstolos de Jesus viviam como? Apóstolo? Eles viviam como uma... Família. Isso. Tipo assim, aí depois de estar na sua casa, ó, a gente come, aí seu pai vê você comer, né? Então é a mesma coisa de casa mesmo. Então os apóstolos de Jesus viam com a família, né? Os apóstolos viam todos os milagres de Jesus, viram que Jesus tinha sede, tinha fome, era que Jesus ia dormir, era que Jesus ia rezar, igual uma família, né? Nós vemos tudo que uma família, tudo que dentro de casa, eu vejo o que você faz, você vê o que eu faço, então os apóstolos viviam com Jesus como uma família, né? Tipo assim, cheio de irmão, 12 irmãos. Gente, tem tanta apóstola e nunca tinha tanto amigo desse. Então, e depois depois que Jesus ressuscitou, e ele diz para Pedro o quê? Que agora é sua missão, não é? Falou assim, Pedro, Agora edifica a minha igreja. Tu és pedra e sobre essa pedra edifica a minha igreja. Então, Jesus deu a missão para Pedro conduzir a igreja dele, né? Para Pedro construir a igreja dele. E qual é que é a igreja que é essa? católica. E qual a igreja que você faz? Católica. Que você faz parte, né? É. A igreja que você frequenta, que você reza, que você vive em comunidade, né? E depois que Jesus foi para o céu, os apóstolos estavam lá, dentro, na casa, com medo dos judeus, Jesus apareceu e E acho que ele mostrar as chagas, não é? mostrou as chagas, né? E depois enviou sobre eles o O Espírito. santo. Aí quando eles Aí quando morreram, Jesus enviou o Espírito Santo, eles saíram em missão. Eles não tiveram mais medo de anunciar Cristo, de enfrentar os imperadores que perseguiam os cristãos e que matavam. E jeito que Pedro morreu? Pedro, acho que morreu de cabeça para baixo, não é? Foi crucificado de cabeça para baixo. E o São Paulo, São Paulo foi degolado. Cortou. pescoço.
Aí já dá agonia. E a história que São Pedro estava preso lá na prisão e o anjo à noite apareceu. E falou assim, ó, me segue. Ele seguiu, aí achou ele e aí depois matou. Porque aí eles acharam ele, porque faz muito tempo, né? Que eles estavam procurando. E aí, São Pedro, como que é o nome, né? São Paulo. São Pedro. São Pedro. Aí, me segue, né? Aí depois que estava muito longe, estava muito pra trás, né? Ele estava muito longe, o anjo e o São Pedro. São Pedro pensou que era um sonho, mas na verdade foi Jesus que mandou o anjo lá tirar São Pedro da prisão, não foi? E aí depois eles foram lá, aí quando eles acharam ele, e mataram São Pedro de cabeça pra baixo. E São Pedro foi o primeiro. Não, ai, esqueci o nome, ele virou Papa. E quem que é o Papa hoje? O Papa Francisco. É o Papa Francisco. E foi de Pedro a Francisco teve quantos papas? Um monte. Você lembra? O papai falou pra você quantos papas que teve? Ai, esqueci, peraí. 266. Ave Maria. Eu te falei, Luiz, você esqueceu? Esqueci, ué. Tanta tarefa. Então, os apóstolos, eles guardaram o tesouro da fé, né? E aí eles morreram tudinho. Aí, né? Aí depois, ó, morreu, foi pro céu. Aí ele contou pra todo mundo, aí quando os soldados mataram. E hoje, quem é os sucessores dos apóstolos os papas, os bispos e os diáconos. Né? Depois da era apostólica, começaram a evangelizar, né? Aí depois da era apostólica veio os bispos, os padres e os diáconos. Aí depois, né? Aí veio todos morreram. Que Salgado morreu, né? Que não tá até hoje, tá faz muito tempo. Tipo assim, um soldado vai acordar, né? Nossa, tipo assim, um soldado tá até hoje cruz, ó. É só menos fosse anjo, porque anjo Que mais que você lembra da catequese de hoje? Eu lembro que ele mostrasse a Jesus que eles falaram pra todo mundo que eu podia fazer. E aí, coisas, né? Outra coisa que você aprendeu, o que é os mártires? Quem são os mártires? Mártires. Vamos ver aqui, os mártires. O mártires. Mártires, o papai ensinou pra você, a mamãe já tinha falado isso com você também. Mártires. Tipo assim, São Pedro, ele morreu como? Amor para Jesus, então ele chama Marte. Então São Pedro foi martirizado, né? Ele foi assassinado por em aquelas São pessoas Paulo que não gostavam dos cristãos, né? Tipo assim, se você for um cristão e aí um soldado te mata, você não pode esconder esse pecado, tá? Que não vai mudar de jeito nenhum. Aí você fazer um pecado. E sua tarefa? Você conseguiu terminar sua tarefa? Consegui. Demora só um pouquinho. Era tanta aposta. Então até a próxima catequese, né? Até mais, pessoal. Tomara que a outra A Ana, o ano que vem, com 9 anos, ela vai receber a Eucaristia pela primeira vez, né? Você tá ansiosa para receber a Eucaristia? Claro, O que é a Eucaristia? Eucaristia é Jesus. Tipo assim, quando o padre, tipo assim, sabe quando Jesus morreu? Quando o soldado foi furar o peito dele, saiu sangue e água. Por isso todo nome tem que ter sangue e água. Quando mistura, vira sangue. Quando mistura o vinho lá, né? Que o padre consagra. Consagra o vinho vira sangue e o pão vira o quê?
corpo de Jesus. Corpo de Então a Jesus. gente come o corpo de Jesus. Isso, o alimento nosso Alimento. para nossa vida, para o nosso corpo, para nossa alma é a Eucaristia, né? E aí depois você tem que rezar os seus pecados, aí você confessa com Deus, aí depois você vai confessar de verdade. Aí depois, quando você confessa de verdade, você nunca pode pecar. Porque senão vai que essa sujeirinha na alma não vai dar certo, não. Tem que dar uma limpezinha, uma vassourinha assim, ó, pra passar pra ficar de boa. Você ser santo. Então, até a próxima catequese. Tchau. Tchau.